bem-vindos a essa nossa celebração onde nós teremos o batismo de duas crianças, e por esse batismo, parte de vocês também estão aqui, de outras comunidades, né, padrinhos e madrinhas, bem como também nesta manhã nós teremos a oração memorial, lembrando da Selma, uma de nossas membras, principalmente pedindo a Deus força para toda a família, né, enlutada. Mas eu gostaria de acolher a todos, visitantes e membros dessa comunidade, com uma palavra bíblica que vem de Marcos 16:16. E o texto bíblico que eu quero acolher a vocês é bem conhecido, fala assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Hoje nós temos o batismo e por isso não poderíamos falar de outra coisa ou de outro tema a não ser isso, batismo. E o texto bíblico diz que quem crê em Deus, quem crê na ressurreição, quem crê em Jesus Cristo e tiver sido lavado pelas águas no santo batismo, tem a sua salvação. Quem não crê em Deus, ou quem não crê em seu batismo, estará condenado, ou se condena, ele condena a si próprio. Que essas palavras também venham a fortalecer, e que o Deus Todo-Poderoso venha conduzir a nossa celebração, para que com fé possamos batizar essas crianças, esses pequeninos irmãos, bem como também acolhê-los. E que nessa celebração nós também possamos lembrar da importância que o batismo faz na nossa vida. Portanto, sejam bem-vindos, que Deus vos abençoe e vos acolha aqui. Amém. Podem sentar-se. Nós queremos hoje cantar boa parte dos nossos hinos e nos voltarmos para o batismo. Então convido para que possamos cantar como primeiro hino 137. 137. Yeah.
manhã e celebramos em nome da presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Lembramos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus nos dê a graça de celebrarmos este culto de batismo com corações e lábios puros, por amor do seu santo nome e também de nossa salvação. Amém. Tiremos os pensamentos de nós mesmos, dos nossos interesses, voltemos o nosso pensamento para o nosso próximo. Lembremos dos sofrimentos, das angústias e das necessidades que as pessoas passam nesta terra. Lembremos disto cantando pelas dores deste mundo, ó Senhor. Rendamos louvor a Deus e unamos as nossas vozes, pois Ele tem sido generoso em nos atender e tem nos abençoado constantemente. Ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus, rendamos louvores cantando glória. Texto bíblico esse que nós encontramos em Deuteronômio. Podem abrir a Bíblia de vocês, lá no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 9. Hoje nós não distribuímos as leituras. Talvez um de vocês que está aqui, que tem a Bíblia na sua frente, se sente chamado também a fazer essa leitura, e gostaria de fazer. Então eu convido quem está presente no meio de nós, da comunidade, para que possa vir e fazer a leitura bíblica de Deuteronômio 6, 1 a 9. Ouçamos com atenção. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa
e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. No versículo 6, nós assim ouvimos: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. O desejo de Deus é que os seus mandamentos estejam claros em nossa mente, presentes em nossa mente, que nós saibamos reconhecer cada um deles, que nós os entendamos, que nós os pratiquemos em nossa vida, mas também que nós os repassemos aos nossos filhos, às futuras gerações. Nós queremos nos preparar para a segunda leitura bíblica, cantando apenas com as nossas vozes. Eu acho que não pedi os trombonistas. Felizes os que ouvem. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor, felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor. Segunda passagem bíblica vem de Hebreus, no seu capítulo 9, versículo 11 ao versículo 14. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao versículo 14. Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construído por seres humanos. Isto não é deste mundo. Quando Cristo veio, entrou uma vez por todas no lugar santíssimo. Ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Aqui o texto é muito claro, não tem muito tempo de comentar, né? As cerimônias, os rituais do Antigo Testamento de purificação de sacrifícios já não valem mais para o Novo Testamento, porque agora nós temos Jesus Cristo, e Jesus Cristo é quem nos perdoa. Não é a matança de animais, bodes e assim por diante, o sacrifício desses animais. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito venha sobre nós, o Espírito Santo venha sobre nós, nos iluminando, dando-nos a capacidade de poder entender, de poder conhecer bem a Sua palavra, de poder escutá-la com atenção. Amém. Oremos. Deus eterno e de toda bondade, venha Tu sobre nós, reinar com Teu Santo Espírito em nossa vida. Prepara o nosso coração, ó Deus. Prepara-nos para que possamos escutar o que Tu tens a nos dizer, o que queres falar a cada um de nós. E ilumina-nos, Senhor Deus, porque precisamos da luz da Tua palavra para podermos viver de forma digna, de forma alegre e de forma justa. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos nos preparar para ouvir o Santo Evangelho e fazemos isso cantando Aleluia. Do Evangelho de Marcos, nós queremos ouvir no capítulo 12, aqueles que quiserem acompanhar a leitura, Evangelho de Marcos, capítulo 12,
versículo 28 ao versículo 34. Marcos 12, 28 a 34. Ouçamos o que Deus nos diz. O mestre da lei, que estava ali, ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Até aqui a palavra da salvação. A comunidade pode sentar-se. Querida comunidade presente, queridos visitantes que se encontram aqui em nosso meio, nós, ao ouvirmos esse texto bíblico, somos questionados ou somos direcionados a refletir sobre algumas atitudes da nossa vida e sobre a forma se nós estamos perto ou longe do reino de Deus. No capítulo 12 de Marcos, em todo o capítulo, existe um grande debate entre Jesus e os fariseus. E os fariseus vêm até Jesus com várias perguntas, tentando ouvir a resposta dele, tentando ver se em algum momento Jesus vai dar uma resposta que não seja verdadeira, que não seja pura, que não seja direcionada de acordo com os princípios do fariseu, que era temente à lei de Deus, e era temente aos 10 mandamentos, e que sabia todas as regras, os ritos, os preceitos, também os 10 mandamentos, de cor e salteado. Provavelmente, se vocês já viram um judeu um dia fazendo uma oração, vocês vão ver que quando ele se prepara para a oração, ele amarra em volta dos braços, assim como o texto do Antigo Testamento, algumas caixinhas que tem todas as leis, os preceitos seguidos por um judeu, bem como também coloca na testa, amarra na testa uma outra caixinha onde tem todas as leis que ele tem que saber de cor. E aí ele vai fazer o rito dele, que é um rito de oração, voltado então para a cidade de Meca, para o poente, se eu não me engano. E esse judeu que vem até Jesus, ele tem tudo isso em mente, ele tem todas as leis, todas as ordens, todos os mandamentos, ele sabe tudo isso de cor. E ao ouvir Jesus responder sobre a importância de pagar imposto, uma das perguntas então dos fariseus era: é legítimo, é certo pagar os impostos do Império Romano? E aí queriam ver a resposta de Jesus. E o que Jesus fala? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, paguem o imposto de forma correta e devida, mas também lembrem de Deus nos dízimos e nas ofertas de vocês. Depois eles vêm com uma pergunta muito mais capciosa, que é, na verdade, uma mulher morreu, uma mulher era casada com um homem morreu, não é mulher que morreu, o homem morreu. Esta casou-se com o irmão morreu, casou-se com o outro, morreu, e assim ela casou com 7 pessoas desta família, 7 irmãos. E agora, quando ela morrer e for para o céu, quem vai ser o marido dela? Olha que pergunta. E aí todo mundo está assim, né?
esperando a resposta de Jesus. São vários os homens, conhecedores da lei e do Antigo Testamento, e estão lá ouvindo para ver se Jesus vai derrapar na sua resposta. E sempre, quando ele é instigado, quando Jesus é perguntado, a resposta é verdadeira, é pura e é clara. De tal forma que agora eles já ficam meio sem jeito de perguntar a Jesus. Mas tem um deles que ficou tão encantado com as respostas de Jesus que agora ele tem uma outra pergunta. E essa não é movida pela ganância, nem por querer colocar Jesus, querer testá-lo, mas vem do seu coração. Ele pergunta assim: mas então, mestre, qual é o mandamento mais importante? O que você podia me dizer desse? Por quê? Porque ele tem, se eu não me engano, um judeu ele tem mais de 400 leis que ele deve seguir. E são mais 200 e não sei preceitos e regras que ele tem que observar na sua conduta como um bom judeu. Isso é muita coisa. E ele agora pergunta: mas Jesus, o que é mais importante? E aí Jesus vem: amar a Deus e amar ao próximo, como você ama a você mesmo. E Jesus junta isso tudo em um só mandamento, que é até conhecido em algumas versões como o duplo mandamento do amor, mas aqui a gente percebe que ele é um só, ele está unido, ele está ancorado, uma coisa está ancorada na outra. Primeiro vamos olhar então a própria forma como Jesus responde a este homem. Ele diz assim: escuta, povo de Israel, escute. Escutar é uma coisa importante. Nós precisamos aprender a escutar novamente. Quando Adão e Eva viviam no paraíso, eles tinham os ouvidos tão apurados que eles podiam ouvir Deus falando. Moisés podia conversar com Deus e ouvia o que Deus lhe falava. Ouvia, assim como você me ouve e eu te ouço. Eles ouviam a Deus falar. Mas com o passar do tempo, as pessoas desaprenderam o escutar a Deus e não conseguem mais escutá-lo. Por quê? Por causa das suas falhas, por causa dos erros que são cometidos, por causa da falta de atenção que nós temos em relação à palavra de Deus. A gente precisa voltar a escutar de novo. E aí eu queria pedir às meninas do ensino confirmatório, e assim já se confirmaram um pouco tempo atrás, também podem, que me ajudassem a distribuir aqueles pequenos pedacinhos de papel que tem uma gravura em cima. Enquanto eles vão distribuindo, vocês, por favor, porque eu vou continuar a pregação, vocês podem, se quiserem dar uma olhada no papelzinho, que vai ser muito tentador dele na mão e não olhar, né? Podem dar uma olhadinha nele sim, mas esperem para depois eu vou destacar aí o que nós temos ali. Nós precisamos aprender a escutar de novo. Vou dizer para vocês por que a gente precisa aprender a escutar de novo. Porque lá no Antigo Testamento, vamos começar no Antigo Testamento, quando o povo de Deus escutava a Deus, a vida deles ia bem. As colheitas eram com fartura, havia alegria, havia risos, havia boas colheitas, havia celebrações bonitas. Cada um podia morar na sua própria terra, no seu lugar. Podiam celebrar a sua religiosidade com bastante alegria, quando eles ouviam a Deus. Quando o povo não ouvia a Deus, a sua vida caía em desgraça. Eles eram presos, perdiam as suas terras, as suas casas, eram levados como prisioneiros para outros países, e lá tinham que viver como escravos e trabalhar duro. Não podiam viver a sua religiosidade, mas tinham que se sujeitar muitas vezes a outros deuses, a outras crenças, o que era muito ruim e muito difícil. E no tempo do Êxodo, quando Deus libertou o povo dessa caminhada, como o povo ouvia a Deus, Deus foi tão generoso que fez com que eles pudessem passar pelo mar sem molhar as suas pernas, os seus pés. Mas quando o inimigo foi passar, tudo se afundou e eles acabaram morrendo. Quando o povo precisou de água no deserto,
eles ouviam a Deus e clamavam e Deus deu água. Quando eles precisavam de comida, Deus deu a comida. Ouvir a Deus é fundamental na nossa vida. Mas não só ouvir, escutar, é verdadeiramente ter atenção. Uma atenção maior do que a gente dá hoje. Porque muitas vezes nós fazemos a leitura, mas já pensando no que vamos fazer depois. Lemos a palavra de Deus ou oramos, mas já com a intenção de quais são os nossos trabalhos, nossas atividades depois. E aí vocês têm em mão uma pequena gravura. O que vocês veem lá? O que tem nessa gravura? Uma árvore seca. Quem está vendo uma árvore seca? Levanta a mão. Vocês estão vendo uma árvore seca? Ah, vocês também estão vendo rostos? Vocês conseguem ver rostos dessa árvore? Quando nós olhamos a palavra de Deus de uma forma rápida e sem dar a devida atenção, nós só vamos ver o quê? Alguns detalhes, uma árvore seca. A partir do momento que a gente se dedica a escutar, a ouvir e a ler com atenção, a gente começa a perceber alguns detalhes. Então a palavra não é apenas uma árvore seca, tem mais coisa ali. Tem alguns rostos. Provavelmente alguns eu já vi falaram que viram quatro rostos. Mas tem muito mais que 4. Se vocês começarem a olhar com bastante atenção, assim como a palavra de Deus precisa de atenção, vocês vão chegar a 10 rostos de pessoas. 10 rostos de pessoas. Para chegar aos 10, você vai ter que ter atenção. Para você conseguir entender a palavra de Deus, também precisa de atenção. E principalmente para vivermos o nosso batismo, é preciso atenção. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e dar importância para ela na nossa vida. Não só passar os olhos por cima das letras e achar, agora eu já entendi. Agora eu já entendi. Já compreendi tudo que esse texto queria me dizer. Na verdade, você não compreendeu ainda. Tem muito mais que você pode explorar dentro desse texto bíblico. E aí, no explorar o texto bíblico, é que nós fortalecemos a nossa fé, que nós passamos a crer com mais firmeza. O batismo, quando não se dá devida atenção para ele, é uma árvore seca. Não produz nada. Só tem aquele tronco lá que vai, com o passar dos anos, apodrecendo e caindo galho após galho. Mas o batismo nunca deixa de ser batismo. Ele continua sendo assim como foi lá no princípio. A grande questão é que nós não o valorizamos como nós deveríamos. Por isso a gente tem que escutar a Deus. Ponto número 2. Quais são os mandamentos? Qual é o mandamento que Jesus deixou? Amar a Deus e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas aí talvez o Fried vai me perguntar assim: mas pastor, como é que eu vou amar se eles não me amam? Eu até gostaria. Eu entendo que Deus pede isso de mim. Eu entendo. E eu gostaria de amar, mas não me amam. Simplesmente tem alguma coisa que atrapalha. Eu até gostaria de dar um abraço, mas vai ser um abraço tão falso que na verdade não vai levar-nos a nada. Como amar se as pessoas não nos amam? Mas Deus pede para amarmos o próximo. E quando Deus fala isso, Ele não fala aqui que é para a gente amar somente aqueles que são bons conosco, aqueles que são bem educados conosco, aqueles que nos abraçam, aqueles que são carinhosos conosco. Não, Deus diz amar o próximo. E nesse próximo entram todos. Também aqueles com quem a gente não se enquadra tão bem, se encaixa tão bem, nós precisamos amar as pessoas. Mas aí vem outra pergunta: como amar os outros se eu muitas vezes não me amo? Não consigo amar a mim mesmo. Existem
tem alguns dias da vida onde a própria pessoa diz assim: ó Deus, ajude-me para que eu possa me aturar, Deus, porque a minha família não me aguenta, mas eu também não me aguento. De tão chato que eu me sinto hoje. Então, se a gente já se sente chato, como que os outros não vão achar a gente chato, né? O nosso corpo tem dores, ele tem limitações, ele tem fraquezas, e às vezes nem a gente não consegue se deslanchar, se desdobrar diante das nossas fraquezas. Como é que é amar os outros se a gente não consegue amar a nós mesmos? Primeiro destaque do amar a nós mesmos. Segundo, quando a gente percebe que ao trabalhar demais, se nós sabemos que a medicina diz que para uma pessoa poder viver bem, saudável, ela deveria dormir 8 horas por dia. Mas se a gente então fala, eu não quero aproveitar a vida, eu vou dormir só 3, 4 horas, eu quero assistir coisas na televisão, ficar na internet, assim por diante. Participar das festas, dos bailes e tudo isso. Se nós não damos o devido descanso ao nosso corpo, significa que nós não nos amamos como deveríamos nos amar. Se a gente se entrega aos vícios, às bebidas, ao fumo, às drogas consideradas ilícitas, significa que eu não amo o meu corpo. Eu não me amo, porque se eu me amasse mesmo, eu não iria fazer isso. E aí, como que eu vou amar as outras pessoas se eu na verdade nem me amo? Se eu prejudico o meu próprio corpo, aquilo que Deus me deu, como é que eu vou amar os outros? A coisa é complicada, é complexa. E eu não tenho a receita prontinha para dar para vocês. Agora, aqui tem uma receita que diz que a gente tem que amar as outras pessoas assim como amamos a nós mesmos. Então, nós precisamos aprender a amar a nós para podermos amar aos outros e para também podermos amar a Deus. Porque se a gente não ama a si próprio, não tem como amar as outras pessoas e não tem como amar a Deus também. E amar a si próprio também é reconhecer o dom gracioso que Deus nos dá no batismo. Porque lá Deus nos acolhe como um filho e uma filha. Ele diz assim: vem para cá. Ele é tão apaixonado que Ele nos abraça, Ele nos envolve, mesmo sabendo que nem você nem eu somos merecedores do batismo, mas Deus faz isso por nós. Nos envolve, nos abraça e nos acolhe de uma forma muito bonita. E continua nos perdoando, continua fazendo tudo por nós. Ele é um eterno apaixonado, é como aquele rapaz ou aquela moça que não se cansa de mandar cartinhas, de mandar e-mails, de mandar bilhetinhos, de mandar cartões amorosos. Ou torpeiros. Deus é apaixonado pela gente. E mesmo que a gente não mereça, Ele continua sendo apaixonado, porque Ele quer o nosso bem. E ao fariseu, que mesmo tendo um monte de regras, um monte de leis para seguir, ele faz essa pergunta para Jesus, quando Jesus responde esse mandamento bonito: amar a Deus, amar ao próximo. Aí ele diz assim: muito bem, é melhor fazer isso mesmo, amar as outras pessoas, amar a Deus, do que ficar fazendo um monte de sacrifício, porque isso não vai mais agradar a Deus. Deus se agrada quando a gente pode viver bem entre as pessoas e quando nós lhe damos o devido respeito. E aí Jesus termina assim dizendo: você não está longe do reino de Deus. Poxa vida, que coisa bacana, né? Para esse homem de repente ouvir essa frase da boca de Jesus: você não está longe do reino de Deus. Significa que as portas já estão abertas lá e ele está ali na beiradinha. E ele já vislumbra, já pode olhar até para dentro do paraíso, porque ele está perto. Mas aí tem um porém: ele ainda não está dentro. Que bom, né? Nós também podemos ouvir isso de Jesus, que nós estamos perto, mas o perto ainda não significa que a gente está lá dentro. Por quê? No versículo de acolhida eu disse para vocês que quem crer e for batizado será salvo. A gente precisa crer constantemente, a gente precisa ter fé, porque é pela fé que nós seremos salvos, diz Gálatas. Ou seja, nós precisamos ter uma boa vivência cristã. Nós estamos perto, mas ainda não estamos lá. Deus fez tudo por nós. Deus já fez tudo.
começou nos acolhendo lá como crianças no batismo, quando adultos, e continua fazendo tudo por nós. Nós precisamos o quê? Escutar a palavra para crer e para ter fé. E aí é importante a gente voltar de novo a nossa pequena gravura aqui, né? Somente vai conseguir enxergar os detalhes da palavra de Deus e ter a fé necessária e crer de forma convicta e séria aquele que tiver tempo para escutar a Deus, que tiver tempo para conversar com Deus, para falar com Deus, porque em Romanos nós ouvimos que é pela fé, é pela palavra de Deus que vem a fé, é pela fé que nós passamos a crer, e é pela fé que nós vivemos o nosso batismo todos os dias, porque Deus, quando nos acolhe no batismo, Ele já faz isso de uma forma total, pura e verdadeira. Todos nós somos acolhidos da mesma forma. Todos nós recebemos o Espírito Santo de uma forma total. O nosso batismo não precisa ser completado ao longo da vida. Ele não precisa ser reforçado. Ele precisa ser reafirmado todos os dias. Eu sou batizado. E a reforma luterana nos lembra disso, porque o Lutero todos os dias, ao olhar para a sua escrivania, via lá: eu sou batizado. Nós somos batizados. Vivamos como pessoas batizadas, aceitando o convite de Deus de ouvi-lo todos os dias, para que nós também estejamos perto do seu reino. Amém. Vamos colocar de pé. Oremos. Querido e bondoso Deus, nem sempre nós temos tirado o devido tempo na nossa vida para te escutar. São muitos os afazeres, ó Deus, desde o momento que os nossos olhos se abrem pela manhã, até o momento em que eles se fecham à noite para poder descansar. E nós sabemos que nós somos falhos nesta área. Nos faltam conhecimento da Tua Palavra, nos falta, Senhor, reafirmarmos, fortalecermos, vivermos o nosso batismo. Por isso, ó Deus, instrua-nos sempre de novo com a Tua Palavra, assim como fizeste hoje. Nós te agradecemos por esta orientação. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar.